A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual dei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a sua descendência. Enviarei um anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que manda leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Eu vou ler novamente o verso 3, preste atenção no verso 3, em nome de Jesus, diz assim: vão para uma terra que manda leite e mel. Eu não irei no meio de vocês. Por que Deus falou que não ia no meio de vocês? Porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Verso 4. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são, novamente, um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu o destruiria. Portanto, tirem suas joias, para que eu saiba o que eles fazer com vocês. Verso 6. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o Monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si. Fora bem longe do arraial, ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguindo-o com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Verso 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Verso 12. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Verso 15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco
O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa pedra da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Não feche a sua Bíblia e continue Êxodo 33. A gente vai viajar um pouco e a gente vai amadurecer um pouco sobre essa questão que está escrito aqui, para a gente entender que o mais importante é a presença do Senhor na nossa vida. Pai, eis aqui, Pai, um povo separado por Ti, um povo, Senhor, que quer ouvir Tua voz, então fala nos nossos corações. Pai, que haja salvação, libertação, transformação, cura nesse momento, Pai. Que o Senhor possa falar, Senhor, sobre a Tua presença no nosso meio, a importância dela no nosso meio, para que nós possamos ser cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus, edificados na Tua Santa Palavra. Da oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar, não tire Êxodo 33. Pois bem, cada um de nós, a igreja de Cristo Jesus, ela precisa e necessita não daquilo que o Senhor pode fazer por nós. A gente não necessita e não precisa das suas bênçãos. A gente não necessita e não precisa de um milagre. A gente não necessita e não precisa do Senhor, dos seus favores, dos seus benefícios, dos seus dons e talentos. A gente não necessita disso. A nossa maior carência deve sempre ser não as benesses que Deus tem para nós, e sim a do próprio Deus, a da presença do próprio Deus. O Deus dos favores é melhor do que os favores de Deus. É melhor a gente ter a presença de Deus do que os favores de Deus na nossa vida. Infelizmente, a igreja atual tem outro discurso, modificou o discurso da sua demanda. A gente encontra muitas pessoas, muitos pregadores, trazendo sermões, dizendo que o fim principal do homem é glorificar a Deus, e o fim principal é isso é mentira. A impressão que eu tenho, daí a palavra de salvação não está na figura de Deus, e sim no agir de Deus, ou melhor, no agir do homem. É o evangelho modificado, trazendo Deus como servo do homem, e não o homem a serviço de Deus. A direção, ela está errada, a seta, ela está invertida, a essência do evangelho, ela transfigurou-se. Deus já não é mais a régua da medida do começo ao fim de todas as coisas, mas sim o homem, que é a régua da medida de todas as coisas. A própria criatura, ela substituiu o Deus Criador pelas bênçãos de Deus. É a busca da salvação desenfreada, sem a figura do Salvador. É querer o dom e não o doador. É querer as coisas que podem receber de melhor, mas não o Deus das coisas maravilhosas. Obrigado. Das coisas maravilhosas. Há um tempo distante, o mais importante para o povo de Deus era ter a sua presença constante em suas vidas. O importante para aquele povo, para o povo de Deus há um tempo atrás, era ter a presença de Deus. Isso que era importante. Deus se revelou para Moisés no passar no deserto. A glória de Deus se manifestou. Moisés então cai com o rosto em terra. A presença de Deus então resplandece poderosamente no Egito e estilhaça o infinito poder dos deuses da soberba de Faraó. Aquele infinito poder daqueles deuses do Egito, de infinito se tornou ínfimo, e foi o sangue do Cordeiro Pascual que libertou o povo do Egito, e a sua presença protegia o povo, ora como uma coluna de fogo, ora como uma coluna de luz. A coluna era o sinal e a expressão da presença de Deus no meio do seu povo. Essa presença, a presença de Deus, ela dava direção de dia e proteção à noite. Acontece que houve um dia em que a presença de Deus se apartou do arraial de Israel. Houve um dia que essa presença ela se
da presença de Deus. Não é a consequência do nosso ato pecador, porque isso aí é inherente, vai acontecer. Mas a pior consequência, a consequência mais desastrosa, aquela consequência que vai doer, que vai doer muito, essa vez que Deus se afasta de nós cada vez que nós pecamos, e que a sua presença fica mais distante cada vez que pecamos e continuamos no pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela revela essa verdade. Deus falou para Josué que não seria mais que o povo que quando houvesse pecado no arraial de Israel. Lá, no tempo de Juízes, os filhos de Eli, que era sacerdote de juiz, pecaram contra Deus. A arca, que era a marca da presença de Deus, ela foi roubada. E a glória de Israel, a presença de Deus, se apartou do povo. A época do profeta Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, e o povo foi levado para onde? Para o cativeiro babilônico. Na igreja, e para a igreja não há supremacia de importância maior do que a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não somos nada, e nada do que a gente faça vai valer a pena. A igreja precisa, necessita, ansiosamente da presença de Deus. É isso que mais precisamos, mais necessitamos, e é aquilo que nós devemos mais ansiar. É a presença de Deus na nossa vida. Não é a igreja cheia, não é irmão A, não é irmão B, não é o pastor A, não é o pastor B, não é o bispo A, não é o bispo B. Não é isso. O que mais nós necessitamos e nós precisamos e devemos ansiar é na presença de Deus na nossa vida. Porque quando você sair por aquelas portas ali, a sua vida não acaba, ela continua. Você veio, glorificou, tirou seu tempo, mas quando você sai daquela porta, tem um mundo lá fora. Tem um mundo lá fora que não gosta de você, que não gosta do seu Deus, que não gosta daquilo que você pratica como regra de fé. E o que você precisa? Você não precisa estar do lado do irmãozinho lá descer. Você não precisa de um pastor do lado lá do seu lado. Você não precisa disso. Você precisa da presença de Deus, as 24 horas de vida que você tem. Se Deus não se fizer presente em nosso meio, teremos as nossas vidas totalmente e completamente vazias. A nossa prestação de culto aqui nesse lugar é morta. Os louvores que foram entoados, lindos louvores que foram entoados essa manhã, com letras lindas, com a administração maravilhosa, não tem efeito algum se a presença de Deus não estiver aqui. Se a presença de Deus não se fizer aqui nesse lugar, esse sermão aqui, ele passa a ser insosso. É um sermão inexpressivo, é um sermão cadavérico. Nada que a gente faça aqui nesse lugar vai ter algum efeito, vai ter alguma validade. Tem gente, e muito cristão, que não consegue discernir o atributo da onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Deus, ele é onipresente, mas nem sempre Deus se manifesta. Deus está em toda parte, em todo lugar, mas nem sempre. Deus não está em toda parte e lugar com a sua presença manifesta. Quando Deus está entre o seu povo, isso é exposto, isso é revelado. Expulsamos para as pessoas que Deus está entre nós. Alguns nós vêm e não vem Deus. Assim acaba chegando à conclusão de que nós fazemos, sabe o quê? Propaganda enganosa, fake news. Eu já preguei aqui sobre a casa da provisão. A gente diz que tem pão na casa do pão, mas a gente só tem forno frio, prateleira vazia, receita de pão. O pecado tem afastado a presença de Deus do meio do seu povo. As coisas não acontecem no nosso tempo. Desistimos e nos deixamos levar pelo mundo, ou procuramos outros lugares para preencher o nosso vazio. A gente às vezes é impaciente. A gente tem paciência com as coisas. Pastor, mas já tem aí alguns anos. Continua sendo paciente. Deus é paciente com você. Deus é paciente com seus erros. Deus é paciente com seus pecados. E você tem vindo na casa do Senhor, você tem buscado a Ele. Deus tem tido paciência com você. E não é de hoje. A época do Êxodo, o que a impaciência do povo fez, levou o povo a pecar contra Deus. E o pior, a buscar outro Deus. Justamente no capítulo anterior a esse que lemos, de Êxodo 33, Êxodo 32:4, o capítulo anterior, a história nos conta que Arão, irmão de Moisés, que devia estar tomando conta do povo enquanto
povo não largou mão de esperar as ordens de Deus para se entregar à execução manifesta do pecado, da beberrice, as danças em volta de um bezerro de ouro. O povo então se resolve, e resolve ele mesmo se rebelar contra Deus por impaciência. Como tem crente impaciente, como tem gente impaciente na casa do Senhor, tudo é para ontem. Parece que Deus tem que ser o Deus do fast food, o Deus da rapidez. Deus tem que fazer tudo para ontem, porque é para você. Se você dizima, é porque você dizima. Se você vem à casa de Deus, é porque você vem à casa de Deus. Se você ora, é porque você ora. Gente abandona Deus, rapidamente se afasta do seu caminho, se curvam a ídolos, procuram outras coisas a não ser a presença de Deus. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas se rendem à destruição moral. Quem deveria cuidar e olhar pelo povo, cedendo à pressão ou não, foi cúmplice do desvio moral. E o pior, quando Moisés chega e confronta Arão, ele usa de uma racionalização inaceitável. O pecado não só afasta o homem de Deus, mas também provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Nesse capítulo ainda anterior a esse que a gente leu, Moisés diz o seguinte: quem é do Senhor, venha até mim. Está lá em Êxodo 32, 26. Preste atenção, isso é importante para você. Ainda hoje, aos que caminham com Deus, os que caminham segundo as suas próprias vontades e desejos. E isso, estou falando dentro da casa do Senhor. O desejo de Deus, na hora, era destruir o seu povo, começar uma nova nação. Ia deixar Moisés livre, vivo, tá? Para isso. Mas Moisés, que sabia que ia ficar livre, que sabia que ia ficar vivo, ele então intercede pelo povo. Então Deus poupa aquele povo ao qual ele queria destruir porque pecou, foi adorar outro Deus, inventou Deus qualquer bezerro de ouro, e cada um deu um pedacinho. Cada um deu um pedacinho da sua joia, cada um deu um pedacinho de ouro para se formar um bezerro, para fundir um bezerro. O texto que a gente leu é justamente a continuação dessa história. O capítulo 33 de Êxodo agora começa a fazer algum sentido quando a gente começou a ler, quando a gente teve agora a noção da leitura. O contexto era esse: o povo havia pecado, o povo havia se afastado de Deus, o povo havia feito um bezerro de ouro, e o Senhor agora estava falando com Moisés. E aí nessa conversa a gente encontra uma das coisas mais tristes que pode acontecer com o povo de Deus. Eu fiz questão de ler o verso 3 duas vezes. Diz assim, Êxodo 33, 3. Deus falando com Moisés: vão para uma terra que mama leite e mel. E aí Deus complementa com uma coisa: olha, é triste. Diz assim: eu não irei no meio de vocês. E ele ainda justifica. Deus não precisa justificar nada, mas ele ainda justifica: porque vocês são povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Deus disse que não iria mais estar no meio do seu povo. Eu penso que isso aí é a maior calamidade que pode acontecer ao povo de Deus. É Deus se afastar do povo. Aí começa: mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for conosco? O que será de nós? É muito bonito que a igreja começa o culto assim e acaba com você. Se Deus é por nós, a igreja é por nós. Quem será contra nós? Mas e se Deus não for conosco? E se Deus não partir com a gente? Deus não só disse que iria se retirar, como realmente ele se retirou. A nuvem subiu naquele momento, a coluna de fogo desapareceu, a presença se apartou. O que estava visível aos olhos nus, a presença de Deus através da coluna, agora se tornou um grande vazio.
expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Deus agora diz que não vai estar mais presente no meio do povo, mas que ele vai enviar o anjo para isso. Olha que bênção. Oh, meu Deus, Deus é bom, né? Deus fez uma promessa. Quão maravilhoso é saber que Deus manda um anjo para acompanhar seu povo. Afinal de contas, os anjos são ministros de Deus que atuam em nosso favor. Glória a Deus. Tem muito crente que gosta de ver anjo para ele. Tem muito crente que vê anjo por aí, para cá e para lá. Eu não consegui ainda ver um anjo. Eu peço a Deus, me dá aí os olhos para ver um anjo. Eu não consigo ver um anjo. Eu não consigo nem sonhar com um anjo. Nada. Nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Nem um anjo. Moisés não queria um anjo junto com ele. Moisés queria Deus. Não há substitutos para a presença de Deus no meio da igreja. Mesmo Deus completando a conversa desse versículo, onde ele mesmo garante vitória para o seu povo, a verdade é que ele não ia estar presente. Quando Deus não está presente, não há comunhão com ele. Tem irmão querendo ver anjo, querendo derrotar inimigo, mas não quer ter o prazer da comunhão com Deus. Moisés não se importava com as vitórias, ele queria Deus. Moisés não queria suas bênçãos, ele queria o abençoador. Não há como substituir Deus em nossa vida. A terra prometida, sem a presença de Deus, é terra estranha. No verso 4, diz assim: quando o povo ouviu estas más notícias, agora é notícia do povo, pôs-se a prantear, agora começou a chorar, e nenhum deles cruzou as suas olhos. Graças a Deus, naquele momento, os que sobraram dos filhos de Israel se arrependeram do que fizeram, passaram a odiar o que tinham feito. Agora Deus podia estar com eles. Passaram a entender que o que praticaram trouxe desgraça sobre as suas vidas. Há necessidade de cada um de nós de fazermos um diagnóstico da causa do afastamento da presença de Deus quando isso ocorre nas nossas vidas. E sempre há tempo de se arrepender. O pecado tem que trazer direção. O pecado tem que trazer constrangimento, porque ofende gravemente a santidade de Deus e mais, provoca a ira de Deus. Quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma calamidade. Muitas pessoas hoje têm uma visão rasa do quanto é maligno do pecado. Tem irmão que frequenta a igreja, que interage na igreja, mas se acostumou com o pecado. Se acostumou com o pecado. Estou na igreja, frequenta a igreja, conheço a palavra de Deus, mas peca. O pior não é pecar, é não se humilhar. O pior não é pecar, é não se constranger com o pecado. Parece que não sentem fome de Deus, não sentem mais a glória de Deus. O primeiro amor já se foi há muito tempo, nem saudade ficou. Parece que não sentem falta da presença de Deus entre nós. Nós devemos nos conscientizar que é justamente por conta do pecado que Deus acaba retirando sua presença em nossa vida. Aquele povo havia visto Deus operar grandes milagres, prodígios, arrancou aquele povo com a mão poderosa lá do Egito, venceu a batalha sobre os deuses do Egito, sobre Faraó, sobre os cavaleiros. O Deus que abriu o mar vermelho para que eles passassem a terra enxutos, já não estava mais com eles. E isso, graças a Deus, trouxe tristeza a eles, porque houve arrependimento. Isso assustou aquele povo, e aquele povo passou a confiar. Tenha convicção, meu irmão, minha irmã, de que não há nada mais sério do que ficar sem a presença de Deus. Ter bênçãos de Deus sem a presença de Deus das bênçãos não tem a mínima importância para ninguém. Ter posse de uma terra que manda leite e mel, nada vale se a gente não tem a presença de Deus. E nada pode existir de bom se a presença de Deus não estiver conosco. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna.
tem algo que não me influencia, não me assusta, é ver a igreja próspera no sentido de influência. Dinheiro, influência na sociedade. Se Deus e a sua glória não estiverem presentes, não tem valor nenhum, nada disso acima do seu namoro. Pois a maior riqueza e a maior necessidade da igreja é a presença de Deus no seu meio. Canaã sem Deus é apenas, sempre será um pedaço de terra. Canaã com Deus é sinal de vida e vida abundante. Salmo 42 diz assim: assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista suspirava pela presença de Deus. A alma dele suspirava. O verso 5 de Êxodo 33, nós lemos, diz assim: porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba que hei de fazer com vocês. Se a gente quer a presença de Deus em nossa igreja, se a gente quer a presença de Deus na nossa vida, a gente precisa ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Foram aquelas joias que havia levado o povo a pecar, porque aquelas joias todas é que fundiram aquele Deus. E aquela lembrança daquelas joias, do acontecido, mantinha acesa a ira de Deus. Então Deus mandou que eles tirassem as joias também. O que o povo fez? O povo retirou. Se a gente anseia para a presença de Deus, a gente precisa se despojar das coisas que ofendem a santidade de Deus. Deus disse para Jacó: tira as roupas contaminadas, lave as mãos sujas e jogue fora o vidro. Deus disse a Josué: tire as coisas contaminadas do meio do arraial. Elias removeu o Baal para fazer a divisão entre o povo e a corrente do céu. A gente precisa despojar, retirar e ansiar pela presença de Deus, retirando tudo que ofende a santidade dele no nosso meio. A gente precisa aprender com aquele povo a prantear pelo pecado e abandonar o pecado. Maravilhoso desse capítulo é que ele nos ensina como a gente deve buscar de volta a presença de Deus no nosso meio. Verso 7 diz assim: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava da tenda de encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda de encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo servia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. A restauração da igreja começa quando os líderes sentem por si parte da oração. A restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de letargia espiritual do arraial e começa a buscar a Deus em oração. E sempre foi assim na história. Sempre que um homem ou um grupo se consagrou à oração e começou a buscar a Deus incessantemente, houve restauração. Sem oração, a igreja não tem poder. Sem oração, os corações não se derretem. Sem oração, a presença de Deus não permanece sobre o povo. Não basta apenas deixar o pecado. É preciso também ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. O que Moisés ansiava era para que a presença de Deus retornasse, porque ela já não estava mais no meio do povo. E assim, o que ele fez na tenda do encontro? Ele estabeleceu um lugar de oração. E veja bem, os dois versos, o 7 e o 8, diz que ele ia para a tenda fora do lugar onde estava o povo. Fora. Ele pegou a tenda dele e foi para fora do lugar onde estava o povo. Ele não pressionou. Era algo espontâneo. Diz lá verso 33, na parte 7 dele: todo aquele que buscava o Senhor saía até do encontro que estava fora do arraial. Mas presta atenção nisso aí. Diz assim, verso 37, 7, parte B dele: todo aquele que buscava o Senhor saía até do encontro que estava fora do arraial. Então, quando eu leio isso é semântico, entendimento, raciocínio lógico, que
chamar, é que nem todos foram até a congregação, mas outras pessoas que sentiram o mesmo fardo que Moisés sentiu e foram buscar a presença de Deus. Então nem todos os outros foram até a Gibon. Todo aquele que buscava o Senhor, não todo. Se não estava aqui, todo o povo foi buscar o Senhor, não foi. Todo aquele que buscava o Senhor. Você consegue notar que eles não se concentraram em orar e se próprios tempos? Eles tinham um lugar específico para se reunir em oração. A gente precisa ter um lugar, um quarto dentro da nossa casa, um pedacinho dentro da nossa casa, para a gente poder orar. A igreja primitiva, ela orava nos lares, ela orava no templo também. No verso 8, fica claro que alguns não iam apenas para orar, mas viam os que tinham fome da presença de Deus entrando na tenda. Irmão, não espera que a igreja toda vai orar, não. E não fica olhando quem vai orar, quem não vai orar, quem não vai orar, quem não vai orar. Isso aí faz as pessoas irem embora da igreja. Tem gente que foi embora da igreja, por quê? Ficava observando quem orava, a hora que orava, e não achava certo. Em vez da pessoa pegar e orar junto, simplesmente ela deu um impacto na oração na vida dela. Moisés buscava a Deus continuamente. Ele era um homem de oração. Ele tinha o hábito de tomar a tenda e armá-la para si fora do arraial. Mesmo diante da crise espiritual do povo, ele mantinha a sua vida íntima de oração. Então, meu irmão, eu aprendo também com Moisés que pode todo mundo pecar. O povo todo pode pecar. Mas se a gente tem uma relação com Deus, a gente vai manter intimamente essa relação com Deus, independente do que está à nossa volta. E Deus falava com Moisés face a face. Diz lá, verso 11: o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço de Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da terra. Moisés tinha intimidade com Deus. Na oração, não somente Moisés falava com Deus, mas Deus também falava com Moisés. Porque oração não é um monólogo, não. Oração é um diálogo com Deus. Você dialoga com Deus. Moisés orava porque queria conhecer a Deus na intimidade, queria restabelecer a honra da igreja. Ele queria mais de Deus para a sua vida, para a vida do povo de Deus. Ele queria ver a glória de Deus. O verso 9 diz: quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quando Moisés se afastou, se separou para buscar Deus, e aquele povo, alguns foram junto com ele, a nuvem da presença de Deus que havia se apartado, ela ia para a tenda da congregação. A presença de Deus voltou sobre o povo, voltava sobre o povo, quando o povo se separava para orar. A oração, ela muda as coisas. Deus havia dito que sua presença viria com o povo. Lembra lá? Êxodo 33, 2 e 3. Mas quando o povo se arrependeu e orou e buscou a Deus, Deus disse no verso 14 de Êxodo 33, Deus respondeu: a minha presença irá com você, e mais, que eu lhe darei descanso. Agora o sinal da presença de Deus que tinha ido embora, ela volta. A igreja agora é restaurada, pois há uma manifestação da presença de Deus em seu meio, há uma nova vitalidade. A adoração agora se tornou viva. As orações fervorosas, quando a coluna de nuvem cobre a tenda, os corações se dobram dos lares. A glória de Deus foi manifestada em Jesus. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Mateus 28, 20. E ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século. Jesus está aqui. Ele está no meio de nós. Ele está em nós. Ele está nessa igreja, está na sua vida. Então o que a gente tem que fazer?
nós precisamos, o que mais a igreja precisa, o que mais a igreja necessita, é da presença de Deus na sua vida. É isso que devemos ansiar sempre. A presença de Deus nas nossas vidas. Fecha teus olhos, boa tua cabeça.